Senhor Deus, soberano e eterno Pai. Nós nos prostramos diante da Tua majestade, não com a presunção de quem exige, mas com a humildade de quem reconhece a própria pequenez diante da Tua infinita grandeza. Tu és o Deus que habita na luz inacessível, mas que se inclina para ouvir o gemido do oprimido. Tu és o El Elyon, o Deus Altíssimo, e o Yahweh, o Deus que se revela na história. Nesta hora, Senhor, trazemos à memória a narrativa de Êxodo, capítulo 2, não como uma história distante, mas como um espelho da nossa própria jornada. É a história de um povo sob o jugo, de um decreto de morte e da Tua intervenção silenciosa, mas poderosa. É a história de Moisés, o homem que seria o maior libertador de Israel, mas que começou sua vida como um alvo, um proscrito, uma sentença de morte flutuando em um cesto. Reconhecemos que a oração, no modelo que aprendemos, não é apenas um monólogo de petições, mas um diálogo fundamentado na Tua palavra. Por isso, Senhor, antes de pedirmos, nós Te adoramos pela Tua soberania inquestionável. Adoramos-Te porque o Teu plano não é frustrado por decretos humanos, por rios de sangue ou por arapucas do inimigo. Adoramos-Te porque mesmo quando o caos impera, a Tua providência tece o fio da história, transformando o instrumento de morte no caminho da preservação. Que o nosso coração se acalme ao saber que o mesmo Deus que orquestrou o resgate de Moisés é o Deus que hoje orquestra cada detalhe da nossa vida. Que a Tua vontade, e não a nossa ansiedade, seja o nosso guia. Neste momento de adoração, Senhor, contemplamos o paradoxo da Tua natureza. Tu és o El Elyon, o Deus que transcende o tempo e o espaço, aquele que não precisa de nada e de ninguém. Mas ao mesmo tempo, Tu és o Yahweh, o Deus da aliança, que se importa com o gemido de um escravo no Egito. O Deus que sustenta o universo é o mesmo que se inclina para ouvir a minha voz. Que a nossa oração não seja apenas um pedido de socorro, mas um ato de reconhecimento de que o Deus que é grande o suficiente para criar as estrelas é também íntimo o suficiente para contar os nossos cabelos. Que a nossa fé seja fortalecida pela certeza de que a Tua soberania não é fria e distante, mas ativa e pessoal. Que a nossa adoração prepare o caminho para a nossa libertação. Pai, olhamos para o cesto de junco calafetado com betume e piche. Vemos ali a fragilidade da vida humana, a tentativa desesperada de uma mãe de proteger o seu filho contra a fúria de um império. O cesto, atebá em hebraico, é a mesma palavra usada para a Arca de Noé. E aqui está a primeira e poderosa lição. Tu usas a fragilidade para preservar a promessa. Senhor, eu Te peço que me ensines a confiar no meu próprio cesto. Em minha vida, o cesto representa as situações onde a minha força se esgotou. O cesto é a minha crise financeira, a minha doença incurável, o meu relacionamento desfeito, o meu sonho que parece afundar. O mundo vê o cesto como abandono, mas a fé o vê como o veículo da Tua providência. Eu Te peço, Senhor, que a Tua mão invisível, que guiou o cesto de Moisés para o local exato, no momento exato, me guie também. Que eu não me desespere com a correnteza, pois a correnteza está sob o Teu comando. Que eu entenda que a minha segurança não está na solidez do cesto, mas na fidelidade do carpinteiro. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa impaciência e pela nossa incredulidade. Ajuda-nos a permanecer quietos como o bebê Moisés, sabendo que a nossa irmã, a nossa intercessora, está à distância, vigiando, e que o Teu olhar está sobre nós. Declaro que o meu cesto não é um túmulo, mas um berço flutuante para o meu propósito. Deus de toda a sabedoria, a Tua ironia é a nossa esperança. Quem poderia imaginar que o decreto de morte de Faraó se tornaria o instrumento de sustento e treinamento do futuro libertador? O palácio egípcio, o centro do poder que oprimia Israel, tornou-se a Universidade de Moisés. Ele foi educado na melhor escola do mundo, na sabedoria dos egípcios, na política, na guerra e na administração. Senhor,
Este é o paralelo mais chocante. Tu usas os recursos do inimigo para financiar a tua promessa em nós. Eu te peço que me dês olhos para ver as filhas de Faraó em minha vida. Não pessoas, mas situações, empregos, recursos e plataformas que, embora pareçam seculares ou até mesmo hostis à fé, estão sendo usados por ti para me equipar. Que eu não rejeite o conhecimento, a técnica ou a ciência deste mundo, se o Senhor os está usando para me preparar para a missão. Que eu aprenda a dominar a sabedoria dos egípcios, não para a minha glória, mas para a glória do teu reino. Pai, eu te peço que neutralizes a intenção do inimigo em minha vida. Que toda a estrutura de poder que se levanta para me oprimir seja forçada a me sustentar. Que o dinheiro que foi acumulado para o mal seja redirecionado para o avanço do teu propósito. Que a minha formação, o meu background, por mais improvável que seja santificado e usado por ti. Que o palácio do meu faraó se torne o meu campo de treinamento. Deus da paciência e da forja, chegamos ao deserto de Midian. Moisés, com 40 anos, cheio de zelo e autoconfiança, tenta resolver a opressão de Israel com a própria força. Ele mata o egípcio e, em um instante, o príncipe do Egito se torna um fugitivo. Aquele que estava pronto para liderar, descobre que não estava pronto para servir. Senhor, o deserto de Midian não foi um desvio, mas a universidade do silêncio. Foram 40 anos de anonimato, pastoreando ovelhas, aprendendo a humildade e a dependência total de ti. Ele precisava desaprender o Egito. Ele precisava que o orgulho do palácio fosse queimado pelo sol do deserto. Eu te peço, Senhor, que me dês a graça de abraçar o meu Midian. Se hoje estou em um período de silêncio, de espera, de trabalho invisível e não reconhecido, que eu não o veja como um castigo, mas como a tua escola de liderança. Que eu entenda que a verdadeira autoridade não vem de títulos ou de um palácio, mas da intimidade forjada na solidão. Senhor, o deserto é um professor cruel, mas justo. Ele nos ensina que a nossa força é ilusória e que a nossa dependência é total. Moisés teve que trocar as vestes reais pela simplicidade do pastor, o luxo do palácio pela aspereza da tenda. Este é o treinamento que eu preciso. Preciso despir-me da minha vaidade e da minha autossuficiência. Preciso aprender a liderar o pequeno antes de liderar o grande. Que eu não veja o meu trabalho atual como um obstáculo, mas como a preparação essencial. Que eu aprenda a ouvir o silêncio do deserto, pois é ali que a tua voz se manifesta. Que a minha alma encontre descanso e propósito no anonimato, sabendo que o teu relógio é perfeito. Que eu me lembre que o deserto não é o fim, mas o caminho. É o lugar onde a nossa fé é purificada. Que eu saia do meu Midian não apenas mais velho, mas mais sábio, mais manso e, acima de tudo, mais dependente de ti. Pai, o deserto é o lugar onde a nossa verdadeira identidade é revelada. Moisés precisou construir uma vida simples para entender que a vida não era sobre o poder do Egito, mas sobre a dependência do Eterno. Que eu aprenda a valorizar o silêncio, pois é nele que a tua voz se torna mais clara. Que a minha vida seja marcada pela paciência de Jó e pela mansidão de Moisés. Que o meu anonimato seja o meu maior trunfo. Deus da aliança. O povo de Israel gemeu sob a escravidão, e a Escritura diz: o seu clamor subiu a Deus, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Senhor, esta é a ativação do protocolo Zacar. Zacar significa lembrar, mas no sentido bíblico é um ato de intervenção. O clamor do povo ativou a tua resposta em 4 verbos poderosos. 1. Ouvir, chama. Tu ouviste o gemido, ouça o meu gemido inarticulado. 2. Lembrar, Zacar. Tu te lembraste da aliança, lembra-te da tua aliança feita em Cristo Jesus. 3. Ver, Raá. Tu viste os filhos de Israel, veja a minha condição e a minha luta oculta.
4. Atentar. Iada. Tu atentaste para a sua condição. Que o teu conhecimento da minha situação se manifeste em ação, em livramento, em intervenção. Eu te peço, Senhor, que ativises o teu protocolo Zacar em minha vida. Que o nosso clamor não seja apenas um som vazio, mas a chave que gira a engrenagem da tua providência. Que o nosso gemido seja o sinal para que o Senhor se levante do teu trono e comece a mover os céus e a terra em nosso favor. Que a nossa oração seja o gatilho da nossa libertação. Deus de Moisés, o teu plano é perfeito. Tu nos preservas no cesto, nos treinas no palácio e nos forjas no deserto. E no momento exato, quando o nosso clamor ativa o teu protocolo Zacar, tu nos chamas do meio da sarça ardente. Eu declaro em nome de Jesus que o tempo do meu Midian está chegando ao fim, que a minha preparação não foi em vão, que a minha história é uma história de redenção e propósito. Eu te peço, Senhor, que me dês a coragem de voltar ao meu Egito, não com a minha força, mas com o teu cajado na mão. Que eu seja um instrumento de libertação para a minha família e nação. Eu recebo a tua providência, aceito a tua preparação e aguardo a tua intervenção. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que o Deus que ouve, lembra, vê e atenta é o Deus que liberta. Amém.